A API oficial do WhatsApp, ela está tomando proporções diferentes agora. Por quê? A Meta vem trabalhando para fazer com que as automações que não sejam usando a API oficial deixem de existir. Essa é a realidade. Então, eles têm trabalhado para derrubar todas as iniciativas não oficiais. E para você que não sabe o que é uma API oficial, não oficial, de forma muito rápida, é o seguinte: para você usar o WhatsApp com automações, seja com funcionários digitais, com bots, ou mesmo automações de CRM, sempre você vai precisar fazer essa conexão via API, tá? E aí, haviam as APIs não oficiais que você basicamente escaneava um QR Code e ele conectava, simulando uma conexão com o WhatsApp Web e de forma 100%, geralmente 100% gratuita, né? Então, você conseguia ali fazer disparos de WhatsApp, responder mensagens de forma automática, usando a API não oficial. E essas APIs são as que estão agora sendo desligadas e migrando para a API oficial do Facebook. Nós somos, inclusive, Meta Partners oficial, tá? O que significa Ex Machina é parceira oficial da Meta. Tem um processo para que isso aconteça, tá? Vai documento para cá, vai documento para lá, eles fazem certificação com a gente. Então, a gente tem o selo de parceiros oficiais da Meta. Tá? E o que isso representa em termos de oportunidade para nós, fornecedores de funcionários digitais? É o seguinte: a API oficial da Meta, ela já funciona, na verdade, da seguinte forma: quando um lead te chama no WhatsApp, você tem uma janela de 24 horas para conversar com esse lead sem nenhum custo. Então, vamos supor lá que aqui a gente está com a Ana, com a Janaína, com o Rodrigo. Então, vamos supor que a Ana me chamou no WhatsApp. Eu tenho 24 horas para converter ela em lead, para converter ela em cliente, na verdade. Então, eu vou ter 24 horas ali para conversar, responder as perguntas, agendar uma reunião, enfim, fazer alguma conversão com ela, né, dentro dessa janela. Se essa conversão não aconteceu e essa janela de 24 horas se fechou, você vai precisar investir para abrir novamente aquela conversa. Então, a empresa vai pagar alguns centavos, não é um valor relevante, tá? A gente está falando aí, no momento em que a gente está gravando esse vídeo, algo em torno de 36, 40 centavos, mais ou menos, uma mensagem para você abrir ou reabrir uma conversa. Porém, há um ponto aqui. Bom, primeiro que se a gente for falar em 40 centavos para 10, 15, 20 mil mensagens, todo dia, que tem grandes grupos aí que usam esse volume, você começa a ter um custo de fato relevante, tá? Mas, além disso, tem um outro ponto, que é, quando você envia essa mensagem para o lead, mesmo que seja uma mensagem paga ali, tudo certinho dentro das regras da Meta, você não pode mandar outra até que esse lead te responda. Então, se o lead não responder para reabrir essa janela de contexto, você vai ficar sem falar com aquele lead, provavelmente ele vai se tornar um lead perdido. Então, isso faz com que o funcionário digital ele seja ainda mais relevante dentro desse contexto. Por quê? O lead vai chegar, ele vai interagir com esse lead dentro dessa janela de 24 horas, com uma probabilidade grande de gerar uma conversão com esse lead, caso ele seja um lead qualificado, entendendo aqui que conversão não necessariamente significa venda, né? A conversão vai depender de qual é o objetivo daquele funcionário digital. A Aurora, por exemplo, a conversão principal dela é agendamento de reunião. Então, dentro dessa janela de 24 horas, ela vai converter e gerar uma reunião na qual eu vou entrar, fazer a reunião, vender e, né, aí volta todo o fluxo. Mas se a gente consegue gerar uma conversão dentro dessa janela de contexto, a gente aumenta bastante
as probabilidades de fechamento, não só por ter respondido o lead rápido, mas também porque a gente não vai ter que passar por um processo de reabertura daquela conversa. E essa reabertura, por que eu, assim, na minha visão, ela é um pouco dramática ainda, porque além de você ter a questão do custo, que é um ponto até pequeno perto de todo o resto, você precisa fazer isso com uma mensagem pré-pronta. Então, é um template, né, um modelo de mensagem que você vai escrever, cadastrar lá na Meta, e a Meta precisa aprovar, assim como ela aprovaria um anúncio, por exemplo, tá? Então, não vai ser uma mensagem escrita para a Janaína, não vai ser uma mensagem escrita para a Ana, não vai ser uma mensagem escrita personalizadinha, bonitinha. Ela pode até ter ali nome da empresa, pode ter dados variáveis, mas não é a mesma coisa de você mandar ali uma mensagem falando cada particularidade ali do lead, né? Enfim, trazendo detalhes mais personalizados de fato sobre o contexto da conversa, né? Então, acaba sendo uma reabertura mais fria. E ela aparece ali também de uma forma meio, né? O lead vai saber que é uma reabertura, tal. Então, eu acredito que se a gente consegue ficar dentro da janela de contexto, a gente consegue trazer um quentinho maior para aquele lead, e isso também acaba apoiando aí o aumento das conversões, tá? E a gente tem, assim, focado tanto nessa questão da API oficial, que a gente está preparado já há bastante tempo, na verdade, para usar a API oficial. E para clientes novos, né, que estão, não necessariamente clientes novos da Ex Machina, mas para quem está migrando para a API oficial e vai contratar um funcionário digital, a gente apoia nesse processo de migração também.